Sentiu alguma... Senhoras e senhores, com muita alegria, satisfação e honra, estamos abrindo a segunda temporada do podcast dos dois. Eu, Jason Lisboa, ao lado do Cristiano Silva, estamos iniciando uma nova caminhada, Cristiano Silva, na primeira temporada, sucesso com convidados que recebemos e que repercutiram no nosso estado. Graças aqui, a Deus. E atendendo a pedidos, estamos abrindo a segunda temporada, a temporada 2023. Você que está chegando agora, vai lá no canal dos dois no YouTube, acompanhe as 50 entrevistas anteriores. Fechamos com o D'Alessandro, hein? Com o D'Alessandro. Fechamos com o D'Alessandro. E estamos abrindo em alta também a temporada 2023. Porque agora eu vou falar para esta câmera, que já vai filmar aqui, o mandatário gremista Alberto Guerra. Que satisfação, presidente, em tê-lo aqui na primeira edição do Dos Dois, na temporada 2023. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, Cristiano Silva. Obrigado. Aqui a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Sabe quando é que o cara vai assistir? Tá assistindo 24 horas por dia, presidente. Obrigado. Legal, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, né, inaugurando essa nova temporada, já desejando para vocês continue esse sucesso, porque a competência vocês têm de sobra. Tivemos algumas entrevistas que até incomodaram dentro do Grêmio, né? A temporada 2022 foi de manifestações fortes. É verdade, é verdade. Em relação ao próprio Grêmio, onde o senhor está sentado aí, sentou o doutor Márcio Bolzoni, que abriu o coração, principalmente em relação a Renato. É verdade. Que é o técnico atual do Grêmio que o senhor renovou o contrato. E amigo do senhor também. E que contratou pela primeira vez para técnico do Grêmio. Em 2010. 2010. E que também trabalhei 18 e 19 como diretor. Exato. É. Como é que chegou no Renato? Vamos começar por aí, Renato. Olha, o Renato já estava, né, no time ali que, então, quando o Grêmio subiu, a gente viu que a chegada dele deu um novo ânimo para o time. Achamos muito importante, aliás. A gente sabe da qualidade do Renato. Sempre que ele pegou o Grêmio, ele fez... Acho que ele entregou mais até do que se esperava, né? Se a gente pega lá em 2010, a gente sai de uma zona de rebaixamento para uma Libertadores. Se a gente pegar na segunda passagem, ele foi vice-campeão brasileiro com um time bastante humilde, vamos falar assim. Verdade. Tecnicamente, né, abaixo. Depois a terceira passagem com os títulos, todos os 5 anos. E na última agora, quando a missão dele era subir com o time, ele cumpriu. Não formou equipe, não contratou, não pôde opinar na formação. E a gente via nele, numa nova gestão, alguém importante também para nos ajudar nessa transformação, porque os jogadores gostam de jogar com o Renato. O Renato é alguém muito positivo, é um vencedor, confia muito em mim, como eu confio nele, né? Então a gente entendia que começar com ele era muito importante para a reformulação, para essa reconstrução, né, que a gente está falando muito nessa palavra, nessa gestão, para que a gente consiga aí reformular o elenco e voltar a disputar a ponta de cima da tabela. Mas o Renato, ele apareceu em meio à campanha, porque era o Roger o técnico, o senhor estava estruturando e planejando a campanha temporada 23 e o Odorico, que era o candidato também à presidência, também estava na mesma maneira. Ali era o Renato, o seu técnico para 23, mesmo com o Roger estando no comando? Eu vou dizer, Cristiano, eu já falei isso durante a campanha. Eu tinha visitado o Renato no Rio de Janeiro 1 mês antes de ele desembarcar aqui, né, estava o Roger aqui, né, de quem também sou muito amigo, acho um excelente treinador. Foi seu treinador também. Foi também em 2016, saí com ele, quando ele pede demissão, saí junto com ele. Acho que lá em Campinas, né? Isso, depois da derrota para Ponte Preta, né? Achei que devia sair com ele naquele momento. Então, fui conversar com o Renato no Rio, já mostrando um pouco o projeto, ver o que ele achava, se ele concordava com algumas coisas ou não. Já nessa, vamos dizer assim, numa pesquisa de campo
de um possível novo treinador. Eu, de novo, gosto das ideias dele de campo, gosto da maneira como ele gere o grupo, gosto né, da maneira que ele faz o time jogar. E já ali já havia uma possibilidade, né? Quando ele vem, né, e sobe, com o time, aí ficou até mais fácil. E também, eu sei onde tu quer chegar, né, Cristiano? Que também, de certa forma, muita gente entendeu que a gente ficou embretado ali, os dois, de que quem não ficasse com o Renato pudesse perder votos do dissesse que não, votos lá na frente. Não né? confirmasse Renato, poderia... Porque ele é o maior ídolo da história do Grêmio. O cara tem uma e estátua, ele se manteve totalmente isento, né? Em nenhuma maneira, nenhuma forma ele colocou, ele tomou posição, que fez muito bem. Eu jamais pedi para ele fazer absolutamente nada com relação a isso, mas sempre tive muita confiança de que o trabalho com ele, comigo, iria funcionar. E veja bem, nem jogamos ainda, estou quase 60 dias. A dinâmica foi tão... Parece que parece um ano, que eu né? tô um ano, Já tem fizemos final, já, tanta coisa, nós não jogamos ainda. E quando jogava pode ser campeão. Mas uma boa sinergia, que é o principal, né? As coisas estão fluindo, né, no vestiário, própria comunicação agora, junto com o futebol, a coisa está mais... a gente sabe quando a bola rola é diferente, a bola tem que entrar. O Renato brinca ainda, né? Futebol é maravilhoso, só que tem 90 minutos, uma vez por semana ou duas, que ela tem que balançar que aquele pedaço de couro, a gente tem que botar naquela casinha lá, né? Senão cai a casa. Agora, deixa eu só explicar por que eu disse que o Grêmio na primeira partida do ano pode ser campeão. Porque tem a Recopa contra o São Luís de Juí. E se o Grêmio ganhar, é campeão. Já é o primeiro título, né? Com o Soares em campo. E o Soares já vai ser um assunto importante do nosso programa. Inclusive, se você está chegando agora, estamos com o presidente do Grêmio. Te inscreve no nosso canal, deixa a tua opinião, dá o teu like, espalha pra geral a conversa, o papo que estamos tendo que está só começando com o presidente Alberto Guerra. O senhor disse que quando conversou com o Renato lá no Rio, o senhor foi para uma pesquisa, de intenções, digamos assim, para entender. Mas então, o senhor tinha outros nomes também? Acho que todo mundo que trabalha no futebol, a gente gosta de outros nomes, de conversar e né, até porque o Renato é um dos melhores treinadores do Brasil, tinha chance aí de seleção brasileira e a gente tem que pensar, né, outros nomes. Mas agora o Renato sempre foi ficha 1. E a ideia também era saber se ele concordava com aquelas ideias que a gente tinha do futebol. Se não... né? Eu já mais ou menos sabia, sei como ele pensa, mas essa ideia que a gente falou, né, da profissionalização, do executivo, de um gerente, de um coordenador técnico, do auxiliar permanente do clube, são ideias que a gente aos poucos vai implementando, não é? Mas que é parte, né? É muito mais a conversa do que isso. Era preciso conversar com o treinador. Mas o Renato de 2010, que desembarcou pela primeira vez para técnico do Grêmio, hoje é um Renato totalmente diferente no contato que o senhor está tendo com ele no dia a dia? Não diria que é totalmente diferente. Acho que o que acontece lá, talvez ele ainda não era o treinador consagrado que é hoje, né? E quando ele veio a primeira vez, é importante que se diga, de uma certa forma, ele coloca toda a reputação dele em jogo de novo. Né? A gente já viu outros ídolos passarem em outros clubes como treinador e acabar, vamos dizer assim, afetando um pouco essa relação com... Então, assim, eu via ele sabia disso, então ele era o primeiro a chegar lá, 8 da manhã, era o último a sair, realmente se empenhou, fizemos uma boa recuperação, saiu bem daqui. A chegada dele em 2010 era também... né, foi parecida ou maior do que essa do Soares. Se abrisse o estádio, lotava também. Viu? E vamos lembrar que o Inter ia ser campeão, estava numa final da Libertadores dias depois. Né? Então, assim, mesmo assim, a gente consegue... Ele estreia contra o Goiás no Olímpico. Isso, pela 3 dias ou 4 dias antes do Inter decidir a primeira partida com o Chivas no México. 2 partidas seguidas com o Goiás. Né? Primeira pela Sul-Americana, que a gente perde. E aí, na verdade... Ele teve a coragem de ir a campo, porque ele chegou no mesmo dia. Quem treinou foi até o Cebolinha, que agora está no Palmeiras. O Andrei Lopes. O Andrei Lopes.
E depois, no segundo jogo contra o Goiás, já pelo Brasileiro, nós ganhamos a partida. E aí a gente viaja depois a Fortaleza e aí que o Inter joga em Porto Alegre. Né? O presidente Guerra, quando o senhor assumiu, foi dia 1º de janeiro a posse? Não, foi dia logo? 16 de novembro. 16 de novembro. Novembro, Quer dizer, dezembro... Foram 4 dias entre eleição e posse. Quer dizer, não houve uma transição. Mas teve uma reunião antes, o senhor já tinha pé da situação, pelo menos... Eu estou há 60 dias lá e estou longe de estar ao par das coisas. Que Mas... você acha que em uma reunião... Mas de tudo que o senhor viu até agora, a situação é pior daquilo que o senhor imaginava? Olha, naqueles primeiros dias, vou dizer até nas 2 primeiras semanas, tenho dúvida de dizer que ela era pior. Bem pior do que a gente imaginava. Aí que se começa a trabalhar, né? Trabalhar e ver como, porque a gente tinha um time tecnicamente, né, fraco, dito até pelos próprios jogadores quando subiram, que era necessário. O Renato falou sobre isso. O Diego Souza, eu me lembro, que a gente precisava contratar para disputar uma Série A. Se o senhor dissesse que o time era forte, o senhor não ganhava a eleição. Não, mas é assim, eu tenho que tomar cuidado, porque a maioria dos jogadores estão lá óbvio. E é algo, né, que eles time mesmos que para B entendem. foi suficiente, mas para A ele poderia correr alguns riscos, né? Então a gente tinha um time, né, tecnicamente fraco, precisando, vamos dizer assim, de qualificações, um déficit que deve bater, não se fechou ainda, porque o ano recém virou, mas entre a casa dos 80 a 90 milhões de déficit, sem dinheiro, né, com arrecadações antecipadas. Então a perspectiva era muito... Arrecadações de TV, né? De TV e outras menores, inclusive, assim, mas que... Então, assim, e é natural o clube quando está nessas fases, assim, mas para quem assume, né, isso não me serve de desculpa. É só para dizer que a gente imaginava uma situação um pouco menos traumática, assim, e a perspectiva era ruim. Né, nos primeiros dias, tá, e agora para onde nós ocorremos? O que eu vim fazer aqui, né? Me lembrei do Cristiano Silva no último encontro que eu tive com ele. Tem certeza, Guerra? Eu disse. É verdade que o Cristiano disse pro senhor não concorrer? Já há muitos anos ele fala isso, né? Eu tenho uma tese que para as pessoas que eu admiro, que eu gosto, eu recomendo. Não concorra à presidência de clube. Não entra em conselho. Não entra em conselho. Cara, entrar em conselho é complicado, mas vamos lá. Política partidária não entra. O Zé queria concorrer a vereador, o Zé Aldo disse, não vai que é fria a cabeça. E é fria. E eu disse ao presidente Alberto Guerra, que naquele momento estava com um probleminha de saúde ali, numa expectativa. Disse, presidente, não vai que é fria. É ruim, tá ruim, vai ficar. E o Grêmio não tinha sido rebaixado ali ainda. Ou já tinha? Não, já tinha, sim. Tava para estrear na 2ª divisão, né? Isso. Eu disse, não vai. Eu tenho eu acho que eu tenho essa liberdade de recomendar. Olha, não vai que é fria. A gente sabe que é uma tarefa árdua, difícil, onde bota muito mais a perder do que a ganhar, né? Porque imagina, acertar, é uma obrigação. Dar um deslize, apanha, né? Agora com mídia social, com rede social, então é um absurdo. Tu vai pra lama sem ter culpa de nada, às vezes. E depois para recuperar... Aí... Mas eu sei que a história de vocês dois é antiga, né? Ela é bem antiga, né? Eu conheço o Cristiano, nem sabia que o nome dele era Cristiano. Você não sabia? É o Camarão da 12. Camarão da camisa 12. Quando eu era de torcida organizada, fui da camisa 12. E o presidente Alberto era o Beto da máquina tricolor. Cortador de papel, picador de papel, né? Da máquina tricolor, do Luiz, querido Luiz. A máquina tricolor, uma torcida... Família, né? Que a gente fala, espetacular a máquina tricolor. A gente ia no Olímpico lá, fazer churrasco, ia no Beira-Rio. Era uma época boa, né? Eu me lembro de sair com os amigos colorados, uns pintados das cores do Grêmio, do Inter, e se dividia, cada um ia pro seu lugar, né? Grenal. No Grenal. Que espetáculo, né? Hoje, isso. 49 anos, né? 49. Mas aí o presidente... Alberto Guerra chegou à presidência do Grêmio. O Cristiano Silva não quis ser presidente do Inter. É um excelente repórter, um dos melhores, né? A gente seguiu o caminho. O presidente virou advogado, antes de ser presidente do Grêmio, presidente do Lindóia. Da Associação Leopoldina Juvenil. Da Associação Leopoldina Juvenil, Lindóia. Associação Leopoldina Juvenil. E eu fui pro jornalismo. Chegou o momento naquela época, presidente, que era o seguinte, ou eu paro e vou trabalhar, estudar,
ou sei lá o que eu vou virar na vida. Eu parei para isso, parei para fazer cursinho. Então foi ele foram 2 anos, 15, 16 anos. Aí o cursinho começava em agosto, né, naquela época, o mais curto ali, Porque né? naquela época começou já a violência a tomar conta da arquibancada no Rio Grande do Sul. Tinha. Então, o que tinha de briga em Rio São Paulo começou a virar modinha aqui. Isso é 89, 90. 90, 91 e aí vai indo. Não... Aí eu pensei assim, se eu morrer, sei lá, numa tocaia dessas de torcida, o Inter não vai mandar coroa de flores pra mim e não vai pagar o enterro e eu vou fazer falta pra gente que gosta de mim. Então eu vou parar. Chega. O senhor tava naquele Grenal que é o Jorge Veras que chuta cruzado e o Tafarel não chega, que até frango? hoje até hoje. Meu primeiro jogo no estádio foi aquele, 87. 87. Até hoje Jorge Veras vai pelo lado esquerdo. Não era época de torcida, mas eu estava pensando se estava no estádio. Acho que não estava eu não estava pela torcida também. Eu estava atrás do gol do Tafarel. Não. Eu estava atrás do gol do Tafarel. Te traumatizou o Tafarel? Eles têm uma... Só porque eu digo que o Tafarel não é top 5 do Inter. Pra mim, eles acham que eu tenho que... Pra mim é um grande goleiro de seleção. Goleiraço. Agora, no Grêmio, quem é o top 5 de goleiros pro senhor? Top 5? É, os 5 maiores. Assim, primeiro Lara, né? Lara eu não vi como jogar. tirar. E eu não vi, tá no hino. E até pelas façanhas, quanto tempo foi titular, as conquistas. Aí eu sou de uma época que o Mazzaropi era o meu ídolo nos 80, né? Campeão. Lara, Mazzaropi. Derlei, multicampeão. Eu gostei muito de ver, assim, foi 2 vezes eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, o Vitor, mas também acho que faltou para ele ali algum título no Grêmio, né? Não foi uma época de títulos. Quem mais? O Alberto, que deveria ter ido para a Copa de 70, e aí na época tinha que ter um vínculo com o clube, foi o Félix. Né? Então... Não falou Leão, campeão brasileiro em 81. Não, o Leão. Mas aí é que tá, eu acho que... É que talvez a identificação, a passagem curta, né? Mas o Leão foi... O Groi ficou... Que tinha que ter ido pra Copa de 82. Tem o Groi. O Groi tem... Então já tiramos o Vitor fora aí. Não, eu fiquei pensando mais pra ti. Eu falei de 2 goleiros que eu não vi jogar, né? Que foram o Alberto e o Lara. Mas assim, a gente que é torcedor acaba lendo e acaba gostando sem ter visto jogar. Claro. Mas sem dúvida, o Groi foi um goleiraço, o Leão também. Eu me lembro do Serginho Chulapa pisando na mão dele, assistindo o jogo com meu pai, isso, né? Na final, e cuspindo, né? Reza a lenda que naquele jogo, Serginho Chulapa, centroavante de São Paulo, ele tinha um problema de hemorroidas. E ele não ri que isso aí botaram é sério, pra é dentro. grave. Ele pra jogar. Isso aí é grave. Disseram, botaram um anestésico e um absorvente e ele botou na sunga para poder jogar. Sim. E o Leão sabia. E o Leão falou para ele. Aí o Serginho deu aquela porrada nele. Reza a lenda. Reza a lenda. O Serginho Chulapa é uma grande, um dos maiores centroavantes que eu vi também. Aí disse que o Leão tomou aquela bicuda por causa disso. E gostava de briga também. Era... Serginho era centroavante raiz. Nós paramos nesse assunto e estávamos falando das finanças do Grêmio. Exatamente. Tá melhor esse Estava assunto, melhor, né? mais rápido, presidente. Mas é que eu fiquei muito curioso com relação ao que aconteceu com o Grêmio. Porque o Grêmio era saudado superávit com vendas de vários jogadores. E aí o Grêmio cai para uma segunda divisão e nem vira o ano. No ano da queda já se anuncia déficit que não tem dinheiro em caixa, presidente. Eu confesso para o senhor que eu não consegui entender o raciocínio que aconteceu com o Grêmio. O senhor em pouco tempo já conseguiu entender? Assim, de onde vêm as receitas dos clubes? Não tem muita mágica, né? Exatamente. Primeiro é direitos de transmissão. Não é o segundo, que pode até eventualmente, dependendo do ano, passar isso, são as vendas dos jogadores. O Grêmio passou 2 janelas sem vender nenhum atleta. Né? E agora está abrindo essa terceira janela. Não, mas vendeu o Matheus Henrique e o isso foi vendido lateral mais de 2 atrás. Então. O Wanderson, acho que foi vendido. Acho que não. Então a gente passou 2 janelas sem vender. Então, sem vender, nenhum clube sobrevive. Então, o problema é que a gente chegou ali sem algum ativo desses, né, valorizado para vender. O Grêmio negou a proposta de 18 de euros por determinado jogador, de 40 por outro, depois vendeu por 20. Né, o Grêmio vivia uma outra época. Agora, conseguir 4 ou 5 por um ali. 3 milhões de euros o Bitelo vai? Não vai. Mais 5 vai? Também não. Presidente. Olha, não. Acho que não.
sabe? Esse é um jovem, tem... Porque ele hoje seria o bola da vez, né? Eu diria, na minha opinião, talvez tem outros bola da vez. Eu vejo assim, o Grêmio tem alguns ativos, mas esse para mim é o maior deles, pela idade, pelo que fez em campo, né? Pelos números dele, inclusive. Não é impressionante o desempenho dele quando a gente analisa a estatística também. Isso é muito valorizado lá fora, o que corre em campo, desarma, faz gol. Então, acho que, apesar, isso é importante, né, o Grêmio não ter jogado uma Série A, né, então, né, então, assim, isso pode, ele tem que dar minutagem, ele tem que ser testado agora. Mas já chegou alguma coisa? Não chegou. Nada. O senhor não tem proposta nenhuma, então, para o jogador hoje? Nenhuma. Até porque vem de uma Série B, existe uma desvalorização dos ativos, enfim. Eu acho que também é a lei da oferta e da procura, claro. né, então, existem alguns movimentos inteligentes, sabendo que quem precisa vender acaba, né, daqui a pouco se desesperando e aí sim vendendo um ativo mais barato do que poderia vender porque precisa do dinheiro. Mas então tá o outro lado se Grêmio? espera. Não, agora não. Né? Agora a gente conseguiu recuperar aí um pouco. Como conseguiu em 2, 3 meses? Conseguiu aí com... Nós tivemos que fazer alguns empréstimos bancários, então isso nos dá um tempo, né, para colocar a casa em ordem. Conseguimos alguns investidores na contratação de jogadores e temos algumas boas perspectivas que lá no início nós não tínhamos, né, seja de patrocínios, né, receitas novas e também a possibilidade da Libra aqui. Eu já fui mais otimista da Libra, diga-se de passagem, mas alguma coisa vai ter que acontecer esse ano. E de entrar dinheiro. De entrar dinheiro, porque se Dinheiro não for novo, Libra, né? vai ser Globo, vai ser algum... então... Mas eu não acredito na união dos clubes, presidente. E já falei isso várias vezes, porque tudo vai se acertando, mas quando chegar na hora de repartir o dinheiro, ali é que eu não acredito. Ali vai ter sempre um Flamengo, um Corinthians e um Palmeiras de um lado. Aqui no Sul já tá, né? Em detrimento o aos Inter tá outros. na Liga Forte e o Grêmio na Liga. Mas em nenhuma liga eu acredito. Mas, eu pessoalmente não acredito. Nem por isso a gente vamos dizer assim, não concorda com as mesmas ideias. Aliás, eu tenho que dizer que o presidente Barcelos Winter já me convidou 2 vezes, eu que não pude por agenda, justamente para conversar sobre esse assunto. Né? Então, pretendo ter essa conversa, onde, na verdade, os dois grupos eles se diferem em poucas coisas. O principal que na verdade é pouca coisa, mas é o principal, né? Que é a divisão, exatamente. Existe ali o sistema inglês, né, que se fala do 3-por-1, que é o maior não vai ganhar mais, 3 vezes o menor. A Libra ainda está um pouco acima disso. O Forte é um pouco mais ajustado nisso. Então, precisa conversar. Eu acho que também importante dizer que Flamengo e Corinthians, por exemplo, sempre ganharam mais do que Grêmio. E acho que tem mesmo, em função só que eu acho que eles querem ganhar muito o problema mais. Exatamente, é quanto mais. Então, e o problema é esses percentuais. Quanto é por desempenho, quanto é por outras fixo, quanto é na Libra tem a questão do relacionamento das mídias sociais, né? Das interações, das quantificações, exatamente. Então, essas questões que tem que ser... Presidente, a gente falou da Libra, mas tem outros assuntos que eu acho que são interessantes. Acho que tem algo que o presidente falou agora aqui que a gente não pode deixar passar. Empréstimos bancários. É isso que eu era isso? Era isso aí. Pô, eu pesquei isso e fiquei pensando. Não, tem empréstimos bancários. Os empréstimos bancários eles serão pagos. Tem que ser pagar. pagos. E se transformam muitas vezes numa bola de neve. Esse empréstimo conseguiu botar a folha em dia, por exemplo, premiação. Consegue, não é só folha, mas consegue colocar o clube em ordem por um determinado tempo, né? Exatamente. Mas e os parceiros? Por exemplo, o Grêmio contratou o Cristaldo. Isso, esses também não deixam de ser empréstimos, né? O outro é o Carbajo. Isso, são os dois. E o Soares. Não, o Soares aí é patrocínio, é diferente. Mas esses patrocinadores não são os mesmos que ajudaram a investir para a contratação do Cristaldo? Sim, do Carbajo? só a diferença é o seguinte, num tu devolve, no outro tu não devolve. Né? Um é empréstimo,
que é o caso do Cristaldo e do Carbajo, então emprestou a uma taxa muito melhor e a gente sabe que não tem aquela faca no pescoço. Quem emprestou foi Celso Rigo. Exatamente. E no caso do patrocínio, tu troca pela imagem. Quer dizer, tu faz alguma ação de marketing, ele pagou e comprou alguma coisa. Então não há devolução. É muito importante isso. A gente entrar até no aspecto Soares, que foi a maior contratação do futebol brasileiro em 2023, acho que vai ser a maior. Do Rio Grande do Sul, acho que é a maior, hein? O Cristaldo e o Carvalho. Então, como é que funciona? O Celso Rigo, do arroz... Prato Fino. Prato Fino. Alô, Prato Fino. Estamos aqui, seu Celso Rigo. Se o senhor quiser também, dos dois, hein? Ele... Foi só ele o parceiro ou teve mais gente? Até pra gente não ser injusto, né? Não. Nesses dois foi só ele. Tá? O Grêmio deu garantia com percentual de algum jogador de base? Não pode mais, né? Não pode tem até mais. Como dar uma dribladinha, mas não foi isso. Não fizemos, não. É no dinheiro que tem que devolver em quantos anos? Ou garantias bancárias ou em dinheiro. Aí a gente faz ali. Cristiano, isso é questão financeira. Sim, mas a gente tem que até preservar as pessoas que em nome da velha amizade. Dentro. Não, tudo será devolvido, contratado, com as parcelas já determinadas. Isso nos dá. Uma coisa é tu dizer para ele assim, eu não tenho como pagar agora. Não, segura. Não, mas não é assim. Isso já vai tudo certinho, enquanto as parcelas, quando é que vence o valor delas e a gente vai cumprindo, né? Então, dentro de um fluxo, e aí nos dá tempo para que a gente consiga ir atrás de outras coisas que a gente está indo e está tendo um relativo sucesso. Algumas receitas novas, alguns novos patrocínios e também esses direitos de transmissão. Sobra dinheiro até para buscar daqui a pouco um PP no América. O PP do Cuiabá, né? Do Cuiabá, do América é o Gustavinho. Mas se a gente pegar, o Gustavinho veio de graça, veio livre, né? Reinaldo veio livre, o Vini veio livre. Teve a contratação que nós adquirimos, veio o PP, né, que é com recursos do Grêmio. Sim, só do Grêmio. Teve o Carbajo e o Cristaldo, que foi, então, recursos externos. E quem mais? Vamos ver o João Pedro? Agora o João empréstimo. O Fábio veio livre. Tem muita gente livre no mercado. Se a gente fizer uma média de todos os contratados, tira o Soares, que o Soares é patrocínio, é outra coisa. Mas se a gente fizer uma média de todos os contratados e dividir por 8 salários, o custo deles, é um valor bastante acessível. Assim. Mas agora bem abaixo da média, eu diria. Antes de entrar no Soares, que é a cereja do bolo. Sim. Mas vamos lá. O que a gente, lá no Ganhando o Jogo, lá na Rádio Goiânia, fala, olha, vice-futebol não precisa mais. Hoje tem que ter um executivo no clube que entenda de mercado, porque vice-futebol às vezes mais atrapalha que ajuda, aquela coisa toda. O senhor foi vice-futebol. E o que eu falei durante a campanha sobre isso? A pessoa tem que ser profissional. Tem que ser profissional. Não interessa se recebe ou não recebe. É questão de conduta, mais do que... Mas o seu foco era o Rodrigo Caetano, que para mim, e eu já disse isso fora do ar, para mim é o melhor executivo de futebol que tem. E o senhor tentou. Também acho que e não deu. Tentou Alexandre Matos, não deu. Que também é outro top. Sim, outro top. E o Grêmio faz todas essas contratações, consegue mudar a fotografia de um time, consegue contratar o Luizito Soares e não tem executivo de futebol. Como é que é isso? Primeiro, eu tenho que dizer que o meu número 1 sempre foi o Luiz Wagner, né? Sim. Que agora é um executivo, né? Está numa finalização, hoje já posso, né, não está contratado na carteira ainda, está se desvinculando da CBF. Espero que quando for ao ar aí já... Não, já vai estar. Já vai estar. Né, mas assim, sempre foi meu número 1. Aí quando houve a possibilidade do Rodrigo Caetano, né, porque o Luiz Wagner, por mais que eu saiba que ele vai se tornar o melhor do Brasil, ele é fenomenal. Né? Cria do próprio Grêmio, inclusive. Do próprio Grêmio. Mas o Luiz Wagner, ele viria mesmo com o Rodrigo Caetano para uma outra função, né? E de gerente, botar os dois. Mas assim, o meu primeiro contato foi com o próprio Luiz Wagner. Quando surge a oportunidade de Rodrigo Caetano, não posso perder essa oportunidade de fortalecer o departamento de futebol do Grêmio. Aí conversa com as pessoas, se chega nessa formatação de gerente executivo,
Mas aí, infelizmente, não deu com o Rodrigo Caetano e aí se volta a programação normal. Né? Mas o Luiz Wagner, que vem, ele vem para ser executivo ou para ser gerente? Executivo. Agora. Executivo. E o gerente? Executivo. Gerente nós não temos ainda. E vai buscar? Vamos buscar, tá? Mas assim... Sem pressa. Sem pressa agora. Mas já tem alguém? Já tem alguém na mira? Tu contratou um já time tem. inteiro sem executivo, sem gerente. Só que são pessoas que não podem... Não pode fazer falta. Não. São pessoas, e aqui vai, né? Um grande abraço para meus guris do futebol, como eu falo lá para o Paulo Calef e o Antônio Brum, que tem se dedicado, chegado lá 8 da manhã, saído 9 da noite, mas não pode fazer o ano inteiro isso. Né? Eles têm suas profissões, eles não são remunerados. Eles conseguiram fazer isso por 60 dias. Agora, aos poucos, estamos passando isso para aquelas pessoas que estão lá. Agora, a metodologia, a gente sabe qual usar, né? O Grêmio tem know-how. O Grêmio tem lá dentro o Marcelo Rudolph, que é outro que só não é executivo de futebol porque não quer. Né? Já foi convidado várias vezes e é do nível do Luiz Wagner. Tem lá o Henrique, que é o advogado do futebol, o Jorge Peters. Então, assim, o próprio Pedrinho. A gente... Esses nomes não surgiam para fora, não surgem para fora, mas... Todos sabem como fazer e como é que se faz na hora de contratar um jogador, né? CDD, análise de dados, a questão financeira, aprovação do futebol, o presidente. Hoje é de logística, né? Não, é o Pedrinho. Ele é um logística. Supervisor. O Rudolf hoje faz mais ou menos o que fazia o Verardi lá atrás. Mas né? então precisa de um gerente mesmo? Talvez esteja aí o gerente. Então, assim, é uma questão de né, e até eu vou antecipar, né, uma discussão que a gente não fez nem internamente ainda, tá? Mas, assim, até com o fim da transição, né, o próprio Juan, que era o supervisor da transição, também se agregou a esse time, que é um outro rapaz, né, fantástico, já treinado, já preparado para ocupar espaço ali dentro. Então, e essa era a política que eu vinha falando desde a campanha. Para fazer política de futebol, a gente faz com recursos humanos. Com recursos humanos tem que ter pessoas. E não dá para ter uma pessoa só, porque se a gente perde essa pessoa, se perde a política inteira. Então é importante ter que nem pessoas... futebol, tem que ter elenco. Tu tem que ter elenco, exatamente. É boa essa comparação. Tu perde um, aí continua andando o carro e a gente agrega outro que vai absorver todo o conhecimento dos demais. Aí perde o outro, aí e continua andando. O que o Grêmio teve no passado, o Grêmio não tinha ninguém. Né? Mas tem um aspecto importante, que é a valorização de quem está na casa. Mas claro. Mas olha quantos profissionais do Grêmio... O Vivian. Claro, mas olha quantos profissionais do Grêmio gerou. Qual é o clube que fez mais profissionais que o Grêmio nessa função? Rodrigo Caetano, o Luiz Wagner, Pelaipe, o Rui Costa. o William Thomas. Né? Também está fazendo excelente trabalho no Inter. Acho que tem mais. E eu acho que se pensar um pouco mais, a gente vai achar outros. Cristiano Keller, que Cristiano foi pro Palmeiras. Keller, agora, que é uma função... mas é uma função Grêmio, que né? também não é muito diferente. É só questão de ir pro futebol. Eu tenho algumas dúvidas e eu queria colocar para o senhor, mas não sei até que ponto... Até sobre essa questão que a gente estava falando de elenco e de ter sempre um substituto. Celso Rigo não tem um substituto hoje dentro do Grêmio, né? Esse é o cara que é o Midas. É o cara que está ajudando. Não, o Grêmio tem outros parceiros, sim. O Gerdau. Tá? Não, assim, mas nesse sentido? Assim, disposto. Às vezes é uma questão de quantidade, eu não sei, não vou entrar. Mas o importante é o seguinte, nós não precisamos e por enquanto não queremos, né? Porque tem que devolver. Né? Então, é que ele é novo. Ele é novo. Eu vou te dizer três aqui, ó. Rigo, Gerdau, Von Tobel. Sim, não, mas nenhum nível Celso Rigo. 40 milhões de reais. Von Tobel vendeu a Coca-Cola. Os caras estão... Negbauer aqui, na operação eu só queria... Não, mas a minha curiosidade é porque Celso Rigo ele é um investidor histórico do Grêmio, né? Mas como é que faz para resgatar? Porque ele não... Ultimamente ele não estava, né? Eu não sei se ele teve algum problema com a gestão. Ele já me ajudou lá em 2010, ele ajudou. Foi antes até, se eu não me engano, tá? Acho que o Zé Alcino ele já teria ajudado lá atrás, eu soube.
comigo foi o Júnior Viçosa em 2010. Júnior né? Viçosa. Hoje ele tá ajudando melhor. É. Hoje ele tá ajudando bem melhor. Cícero, agora eu me lembrei de outro, do Palmeiras. Porque essa foi uma... que é o Júnior. Claro, eu era o dirigente da época, eu levo e a gente não acerta todas, mas foi uma aposta, me lembro muito, o Cícero acompanhava o Júnior e queria e a gente acabou, né, fazendo essa aposta. O importante... Eu disse isso também, talvez tenha passado desapercebido, mas que o grande trabalho nosso era mais interno do que externo do Grêmio. A gente precisava arrumar a casa internamente para passar credibilidade para fora. Né? E como é que a gente faz isso? Contratando também pessoas de mercado, sérias, o próprio nosso CA também. Não que os outros não fossem, tá? Mas... nessa gestão para frente, a gente precisava passar uma confiança, né, de que, olha só, o Grêmio é um lugar seguro, né, de gente com credibilidade, e eu acho que isso foi bastante importante. Me sinto até satisfeito de ter escutado isso, né? Contigo, ou com vocês, ou com, né, de alguns empresários de querer investir no Grêmio, mas mais do que isso, de querer ajudar. Então esse trabalho foi feito, Cristiano. Quando veio o Márcio, né? O Márcio Ramos, nosso CEO, um craque também. Eu acho que eu recebi mais elogios pelo Márcio do que qualquer outro jogador do Grêmio. O Luiz Wagner passa isso aí também. A confiança que passa para o funcionário. A gente fala de time de futebol, de jogador, mas o clube tem uma gama de funcionários que não só no futebol, mas de toda a estrutura. E que permeia, que chegam em vocês. Daqui a pouco tu tem um amigo que é parente, alguém que trabalha, eu nem sei quem, e chega alguma coisa por ali. E o que a gente recebe, exatamente, o que a gente recebe é que tem uma confiança, esses caras são sérios. Então, o trabalho interno é também de resgatar o próprio colaborador do Grêmio, né? O próprio funcionário, né? Claro. Chamar para o nosso lado, né? Que o Luiz Wagner, quando foi cotado para vir e foi barrado pelo senhor Carlos Amodeu, ele era um cara que vinha para fazer uma espécie de costura dentro do vestiário, porque se tinha de informação que todos os funcionários, que o pessoal chama dos coitadinhos ali, segurança, massagista, fisioterapeuta, aquela turma ali da nutrição, da tia da cozinha, ele é um cara que agradava a todos, que todos gostavam, e o Grêmio estava precisando desse tipo de pessoa para dar uma costura. Foi vetado. Bom, a sequência, não sei se foi por isso, mas eu acho que ajudou, caiu para a segunda divisão. E que é um nome que agrada, como outros tantos. Então, assim, eu acho que a queda é uma combinação de vários erros, né? Talvez esse seja um, né? De não pegar uma pessoa, não que seja o Luiz, mas identificada, que desse o carinho, que soubesse, que unisse, né? Que fosse um catalisador para unir todo mundo. Esse é um trabalho que a gente tem tido em todos os setores, né? Já pensou que poderia ser pior? Por exemplo, a gente escutava muitas críticas da comunicação e do marketing, não é? Sim. São as mesmas pessoas. Mas deu mas mudou o comando do marketing. Não, ainda não tem. Não é questão também do comando, mas eu atribuo isso a essa autoestima, de novo, elevada, essa conversa. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá no Grêmio, botei todo mundo no auditório do Grêmio, conversei com eles, porque fica aquela sensação de insegurança, chegou um novo, né? Depois das eleições, que ele vai muitas fazer? Críticas, e às vezes a gente é obrigado a falar, né, em função da campanha, mas, né, então, essa relação de acalmar, de mostrar que não tem caça às bruxas, enfim, de uma relação mais humanizada, de olho no olho, de conversar, de estar lá desde cedo. Eu chego lá no começo, chegava às 7h30 da manhã, eu já estou chegando às 9h, tá? Mas saio dependendo do dia, segundas-feiras é meia-noite mesmo. Aí. Que daí tem uma reunião do Conselho de Administração, mas se não, 6, 7 da noite. Então, eu acho que isso aí, as contratações junto, também foram importantes para dar essa confiança no próprio funcionário que ele é, torcedor do Grêmio também, né? Eu acho que o Luiz Soares, na verdade, como vocês falaram, foi a cereja do bolo, mas ele não teria tido, talvez, toda essa festa se ele fosse o primeiro ou se ele fosse o único, né? Daquele time que a gente viu terminar. Agora, quando vê chegar um PP, quando vê chegar um Reinaldo, vê chegar o Fábio, vê chegar o Galdino? O Galdino, que é um modelo de negociação muito bacana, hein?
Quando vê chegar o Gustavinho. o Gustavinho, ou mesmo os 2 estrangeiros ali que foram eleitos nos seus países. Cristaldo e Carbajo. O time já estava encorpado. Né? O time já estava encorpado. O time ali a gente já sentia o gremista feliz e contente com o que estava acontecendo. Aí termina o ano com o Soares. Mas quando tu contrata Luizito Soares, depois de fazer uma renovação trabalhosa com Kahneman, a informação que se tem que ele queria um X muito alto e deu uma redução em nome da velha amizade, enfim, daquela coisa toda. Aí chega assim, vem Luiz Soares e diz, opa, pera aí um pouquinho. Mas é que não acredito, tá? Comigo o Kahneman não falou nada, nem com ninguém do futebol. Os jogadores entendem a situação, sabem que Luiz Soares é fora da curva. Claro. Todos eles gostam de jogar com jogadores desse nível. Eles querem, eles acham que é bom para eles também, né? E está muito claro já, né, que a condição, a forma da negociação do Soares é uma forma única. Ela foge fora da curva, onde não é nem o Grêmio que está arcando com isso. Com né, pagamento salarial. E no momento da renovação, o Kahneman, diga-se de passagem, foi um tremendo, entendeu a situação, sabe. Mas ele reduziu tanto assim? Não vou falar dos valores dele, mas assim, até porque alguma coisa ficou público, né? Mas ele sabe da situação do Grêmio, sabe que onde a gente podia chegar e pode chegar, né? Então, não foi difícil. No momento que a gente sentou para conversar, foi bem rápida a negociação. Mas foi o Renato que ajudou? O Renato também ajudou, tá? Mas eu acho que também não é o fundamental. Ele ajudou porque ele quer o Kahneman com ele, quer o Kahneman no Grêmio, né? E fez, mas não de interferir em aceita valores ou não aceita valores, não. Isso não é com ele, tá? Mas assim, então, quando a gente sentou, o que demorou foi demorar para sentar, porque foi um ano atípico, tinha a Copa do Mundo, teve as férias. E aí ele foi para a Argentina, enfim, aí acabou. Nós também não aceleramos esse processo porque nós estávamos chegando no clube, precisava entender, né? Precisava ver um pouco mais as perspectivas para começar a tomar algumas decisões. Muito bem, estamos com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra. Soares, não, e agora vem Soares e Douglas Costa também. Eu quero saber sobre Douglas Costa. Faz tua chamada para se inscrever no canal. Se inscreve, curte, compartilha. Pode tomar café. Presidente, toma café, toma água aí, presidente. Porque é importante. Exatamente. Você pediu a segunda temporada, ela tá aí. Você quer ser nosso parceiro, assim como o Celso Riga, parceiro do Grêmio. Fala, não coleta o e-mail. Nesse nível seria espetacular. Vou colocar o e-mail à disposição, você entra em contato, não sei se dá tempo de colocar aqui na tela, mas se não tiver na tela não tem problema. Entre em contato com um dos dois através, vou dar o meu e-mail, jasonlisboas@gmail.com. Entre em contato, vamos trocar uma ideia através das nossas redes sociais também, tem no Instagram o dos dois. Entra em contato, vamos conversar para trocar uma ideia, para a gente ter parceiros aqui, como nós temos. Os nossos parceiros, nosso escudo aí mudou, agora nós temos um escudo, que nem time de futebol, O dos dois tem escudo. E nós temos os nossos parceiros, a Hubble Celulares, que agora está em novo endereço. Ah, é? O Concept é o prédio empresarial que recebe a Hubble Celulares, assim como a própria ProHub, né, que está numa estrutura fantástica, extraordinária. A ProHub está com a ideia de fazer um podcast, quer começar nessa área. Os caras aqui, eles são feras, são craques. Procura a ProHub, que a ProHub vai te dar a solução. Tá com a ideia na cabeça? Eles colocam no papel e você vem para a prática e a estrutura é espetacular. Eu tô rindo aqui, um abraço pessoal da ProHub, que eu tô vendo nesse período aqui o meu WhatsApp. E a Daniele Lentes, que é assessora do presidente, me mandou 5 mensagens, 6 chamadas de telefone. Barbaridade. Desculpe, Dani, eu só tô vendo agora. Desculpa, Dani. Ela queria um pouco de... Do dia eu tava dirigindo, Dani, não deu pra ver. Não tem problema, a gente resolve. Obrigado, Dani, que tá dando suporte também para a vinda do presidente Alberto Guerra. Que comunicação do Cristiano, hein? É isso aí. Tá pior que eu. Não, mas acontece. A vida é agitada, não adianta. Não, quando os caras me pedem, presidente, e ligam, eu disse, por que não atendeu? Olha, não atendi porque eu tava dirigindo. E o Cristiano não dirige um carro comum, né? O Cristiano dirige os carros dele, que são carros espetaculares, grandes.
enfim. Não... Tô de olho na veraneio dele ali. Viu? Dá pra fazer negócio. Aquela veraneio foi a Balneário Camboriú. Abre aspas, rápido. Bebe mais que nós três juntos, né? Mas ela foi bem, Ela foi bem? 7 quilômetros por Tá litro. bem. Daqui até Camboriú, teve um encontro de proprietários de veraneio da região sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em Balneário Camboriú, no Camping Estaleirinho. Daqui saíram 15 veraneios. Imagina 15 veraneios na Freeway. Trancaram a Freeway, né? Mais ou menos. A mais antiga era minha. Foi a habilidade de vovó, 1964. Que legal. Aí pegou o pessoal de Santa Catarina. Tinha mais de 30 veraneios, depois desfilando em Balneário Camboriú. Os caras acharam que é o golpe que os caras tentaram daí pra cima. Estavam tentando dar de veraneio. Foi bem, 7 com litro. Até eu me surpreendi. Mas não sei se vou negociar, presidente. Não sei, se a proposta for boa, olha aí, hein? Não tem carro inegociável. Ó, tá aí, o Soares tá aí, hein? Não tem proposta sendo boa, o cara vem. Vamos ver. ProHub, que é quem coloca no ar com toda a estrutura e qualidade, o dos dois já desde a primeira temporada e segue firme para a segunda temporada. Fala com o Cris, com a Rafa, com o Vitor aqui, o pessoal vai... Onde o sonho vira realidade. Exatamente, vai te colocar no ar. E a Hubble Celulares, que também resolve os teus problemas com o teu equipamento, que hoje é fundamental, você não pode ficar desconectado com o mundo. E o celular é a conexão que nós temos com o planeta. Então, tá com um problema no teu smartphone? Leva na Hubble Celulares que a galera te entrega ele zerado. Cristiano Silva, estamos recebendo o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e o Luizito. Eu quero saber, presidente. Foi o mundo. O mundo. O início de tudo, porque isso ainda o senhor não... se o senhor contou, eu não ouvi, o senhor deve ter contado em outro lugar, não então foi eu naquela não vez foi. do CT que o senhor deu uma camisa ali que começou Quando a negociação. É que foi Ali, o início? Eu entreguei pro Cavani, né? Era o O Cavani. Marcelo Rudolph que Isso, entregou Rudolph. pro Soares. Na verdade, nós éramos em 3 ali. O Deco também entregou para outros. Era a Copa porque América, era a Copa o América. Uruguai tem veio que treinar em explicar Porto pra, Alegre. né? Isso. Veio treinar em Porto Alegre, veio treinar no CT do Grêmio e a gente fez a camisa celeste com o nome de todos os jogadores da seleção uruguaia. Então a gente foi entregando ali, tirando as fotos. Aí, por coincidência, me tocou o Cavani, o Marcelo Rudolph, o Soares. Enfim, e outros, né? E aí, depois, porque essa foto do Cavani circulou, né, gente? Virou até figurinha, né? Virou até figurinha comigo. É verdade. Mas aí, o que aconteceu, Como é que né? foi a primeira vez que o senhor sentou e falou assim, eu quero ser presidente do Grêmio e quero que o Soares jogue no Grêmio? Isso dentro do nosso comitê ainda de campanha, da qual participavam ali o Paulo Calef, Antônio Brum, Alexandre Rolim, enfim, tantos outros, né? A gente sentando e já vendo de nomes, nós chegamos inclusive nos 3 nomes que foram contratados agora, né? O que Carbajo, os 3 foram Cristaldo e isso. Soares. E dado momento a gente soube da ida dele Nacional. não só quando ele veio pro Nacional, acendeu uma luz, né? E foi tentar entender o que estava acontecendo. Aí descobriu ali, né, que ele estava vindo aqui para se preparar para a Copa do Mundo. E depois a pretensão dele era ir para os Estados Unidos, Sim. inclusive com o Messi jogar lá, né? Isso. Mas eu acho que nem o Messi achava que ele ia arrebentar tanto na Copa do Mundo, que adiou esses planos. É verdade. E então a gente chegou, fez uma proposta, até porque... Mas foi o senhor que disse? Quem é que disse? Não. Soares, o que vocês acham? Da onde veio o primeiro... vocês estão sentados, reunidos, e aí? Estamos reunidos com essas 4 pessoas, né? Acho que tinha até mais pessoas, né? Então a gente foi atrás dos representantes, que tem um representante em Porto Alegre, entrou em contato, começou a saber das informações e ficamos tentando... No início não era nem recebido. Não, isso não era antes do Nacional. Não. Ele já estava no Nacional. Já estava no Nacional. Mas... No início não era nem recebido? Não nos haciam crer, como... Não acreditavam. Não acreditavam muito na gente, né? Uma campanha, Nem a oposição acreditava em vocês, né? É verdade. Aí fizemos a proposta, né? Porque condicionada ali e séria e a gente queria, inclusive, se precisasse ir ao Uruguai naquela oportunidade. Mas ali o Grêmio já tinha garantido acesso? Não, né?
Acho que sim, porque isso foi ainda em novembro, foi o final de outubro. Tava ali... Quase, se não tinha, tava quase. Não matematicamente, ia subir, né? Subir. E aí fizeram proposta condicionada... Não, mas primeiro... A se eleger, né? A se eleger. Mas primeiro os empresários... Não, vocês estão loucos? Eu não creio. Que passa? Não se dá, não sei o que. E aí? E aí depois, com a eleição, a gente vai... Aí começa a Copa do Mundo, mas há já uma relação com esse pessoal. Mas ele primeiro negou, né? Primeiro negou, claro. A nossa proposta é 10% acima da MLS naquela oportunidade e o problema não é dinheiro com ele. Até porque ele veio para o Grêmio recebendo menos do que outras propostas. Não, mas desculpa, não entendi. A proposta do Grêmio era maior? Maior. Que a do futebol dos Estados Unidos? Isso, mas que não é uma grande proposta assim, irrecusável. A opção dele para os Estados Unidos era viver nos Estados Unidos, que é um outro... Família, essas coisas Família, crianças no colégio, joga uma vez por semana, tem algumas vantagens. Quase um fim de carreira lá. Né? Então, a gente foi recusada de pronto. Continuamos com a relação com os empresários, porque são os mesmos empresários do Felipe Carbajo, aí insistimos mais nesse. Aí logo que tomamos posse, já começamos a negociação pelo Carbajo, e aí que foi bastante demorada, longa também, né? E aí se criou uma relação com os empresários, até que em um momento disse, olha, caiu a negociação dos Estados Unidos. E aí? Né? E aí veio pelos próprios empresários. Vocês se interessam ainda? Digo, opa! É porque lá na Copa do Mundo ele deu uma entrevista, foi perguntado, o Rodrigo Oliveira perguntou para ele e ele disse que agradeceu, né? Lá ele agradeceu a proposta do Grêmio, enfim, ficou contente. Lá ele deixou a minha sensação, escutando aquela mensagem, que ele deixou uma porta aberta. Para minha interpretação. Sim. Né? E lá ainda já não tinha caído a história dos Estados Unidos. Eu achei como um agradecimento, reconhecendo o Grêmio. Mas aí começa, né, esses assuntos quando vão para público, o público se identifica muito aqui com os uruguaios, com a raça dele. Acho que ele tem a cara de vários times, né? Mas a do Grêmio eu não sei, eu identifico, vejo muito... Daqui a pouco ele vê De Leon, vê Anchieta, vê esses caras. E aí que tá, aí começa, né, depois de um contato longo para a contratação do Felipe Carbajo, com sucesso, de alto nível, muito bem feito, né? E uma negociação também demorada. Fica essa relação, né? O relacionamento também é muito importante no futebol. Né? Não é simplesmente o cara jogador tá aqui o dinheiro e deu. Né? O relacionamento também ajuda. Então nos permitiu mostrar, falar mais do Grêmio, falar do projeto. Depois já no final aqui com o Soares a gente fez um vídeo que depois foi passado. Isso também emocionou. Ele viu o carinho do torcedor que invadiu as redes sociais. Enfim, aí ele foi gostando da ideia. Aí o Felipe já aqui, né, já começa a botar pilha nele, como se diz, pô, vem pra cá, né? E aí as coisas começam a fechar, né? Então ele escolheu o Grêmio escolheu ele antes, obviamente, mas ele escolheu o Grêmio. Mas teve em algum momento que ela teve ameaçada de não sair? Várias vezes, claro. Mas por quê? Porque é uma negociação, né, Cristiano? Não é simplesmente quanto é que é daqui, toma aqui, dá lá, né? Não... Mas você teve uma proposta, um time do México, né? Teve. Acho que teve outra também, mas é que não é... Ele queria vir e se fosse dinheiro ele teria escolhido outras propostas. Eu também acho. Inclusive a Europa ele poderia ficar se quisesse. Né? O problema a torcida sensibilizou ele estava também. negociando com o Grêmio. E com o Grêmio, né, a gente estava falando aqui das questões financeiras, eu tenho que ser responsável e tenho que ir até onde eu posso ir, como ir. E aí começa como a gente vai montar isso. Mas aí vocês não ficaram preocupados, agora vazou. Aí daqui a pouco vem um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, esses que tem um monte de dinheiro e... O que eu vou dizer? Não rola uma preocupação? Não sei se a palavra é preocupação. O cara que é presidente, né? Nós que estamos no Grêmio, sou presidente do Grêmio, negociando com um jogador desse nível, vou ficar preocupado de perder. Não é bom perder, isso eu concordo, mas aí, né, isso faz parte do ofício. É ruim quando vaza, pela questão de outras pessoas, outros clubes entrarem no negócio, mas especialmente porque dependendo da aceitação o valor aumenta, né?
E aí é ruim para o clube. Aí os empresários usam isso. Sim. E às vezes eles vão esticando a conversa, vendo que a aceitação nos colocando numa situação para daí entende o valor. Aí faz Um leilão. vira aí faz leilão, né? não vou dizer leilão, mas eles aproveitam para... Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas isso chegou acontecendo? Não é o caso, mas assim, isso não é anormal no futebol. Não é. Né? Então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Ainda, graças a Deus, né, o problema do Soares não é dinheiro, ele realmente não, se quisesse podia já parar, ele ele veio porque ele gostou do desafio, né? Ele é movido a desafio, ele gostou do projeto. Uma das especulações, até o Inter foi colocado no negócio. Olha o Inter. Ofereceram pro Inter. Chegou a falar. Chegou a ter esse conhecimento? Isso chegou pra gente também, né? Que na medida que lá logo no início, quando ele então não tem um negócio concretizado na MLS, ele teria sido oferecido para outros clubes brasileiros. E que seria o Inter um deles. Teria sido um deles. Mas assim, para mim, particularmente, isso pouco importa. Né? Muitas vezes já escutei isso no meio da negociação. Se não fechar aqui, eu vou ali. Né? Sim, isso para mim, isso é fechar uma porta. Não vai me fazer então vai lá correr mais. Então, é porque tem... Isso aconteceu com o Mário Fernandes? Não chegou a acontecer com o Mário Fernandes. Ele foi oferecido ao Grêmio? Foi, negociei bastante com o Machado, mas os valores propostos para o Grêmio estão fora da realidade. Não foi o Renato que vetou, então? Não. O Renato vetou. Valores que o Grêmio não aceitou. O Mário foi jogador do Renato em 2010, gente. Sim. Foi. O Mário é o melhor, o lateral direito mais bem pago no mundo, né? Se pegar o contrato dele lá na Rússia, ele é ídolo lá, ele é... Não tem como não gostar do Mário Fernandes, né? A questão foi eminentemente financeira. Né? E aí, entre o Luis Soares e o Mário Fernandes, a gente prefere o Luis Soares. Teve que chegar nesse momento de optar por um ou por outro? Não, porque foram depois, mas também não é... Ao menos os valores chegaram pro Grêmio, não é tanta diferença, entende? Então a gente entendeu que para um lateral direito dessa idade, que também tá parado desde maio, muito embora a gente saiba da qualidade dele, né? E o valor que nos foi oferecido, aí sim entra a questão do Kahneman que vocês levantaram. Aí sim, porque com ele não seria patrocínio. Eu não posso, né, oferecer para um jogador meu identificado, campeão, que dá vida pelo Grêmio, menos do que um que está chegando, muito menos, aliás, né? Um lateral direito que está parado. Muito menos, não é menos, assim, é muito menos. Então... Mas quanto é que o Mário pediu para jogar no Grêmio? Não veio ao caso, mas foge de todos os patamares que a gente está trabalhando. Como eu disse, se pegar tira o Soares, se pegar os 8 jogadores que o Grêmio contratou e dividir por 8, os seus rendimentos, dá um valor bem baixo, assim, de média. Tá? Dá um valor, assim... Então, assim, a gente está trabalhando com valores reduzidos mesmo, está tendo essa criatividade. Claro que tem uns que ganham mais e tem uns que ganham bem menos. Né? Então, essa média está muito interessante. Presidente, Luis Soares é a maior contratação do futebol brasileiro. Para muitos, é a maior contratação do futebol gaúcho, da história do futebol gaúcho. Eu tô nessa. Se eu pegar, sei lá, Forlan, quando o Inter contratou, acho que o Luiz está é mais jogador, pela história do Luizito Soares. Depois não lembro, sei lá. Eu acho assim, da que a gente viveu, talvez seja uma das principais, mas assim, o Anchieta foi eleito o melhor defensor da Copa de 70 e desembarcou no Grêmio. Anchieta. O Hugo de Leon foi campeão do Mundialito lá, e comemorou com a camisa do Grêmio no Uruguai. Foi uma grande contratação. Acho que o Inter também. Acho que quando o Grêmio contrata o Anchieta do Nacional, o Inter vai lá e traz o Figueroa do Chile, do Penharol. Penharol. Então, assim, jogando no Uruguai. Então... Ele nega o Real Madrid para vir para o Inter, história assim. Eu lembro que o Grêmio contratou o Luizão, mas o Luizão não é do nível do Soares. Eu acho. O Luizão, antes de chegar, de vestir a camisa do Grêmio. Sim, porque no Grêmio não foi bem. Amoroso, não. O Luizito Soares é a maior contratação. Por repercussão, assim, também, né? Obviamente que a bola tem que rolar agora, né? Mas
Mas acho que foi uma contratação importante, acho que o Grêmio precisava disso. Depois Autoestima, de presidente. Autoestima. Né? A régua agora ficou lá em cima. Todo mundo se esquece, parece que esqueceram que o Grêmio veio numa segunda divisão com um time limitado. Mas eu prefiro essa régua lá em cima do que trabalhar com a régua do Grêmio, né, presidente? É a régua do Grêmio. A régua do Grêmio é lá em Aí cima. esse é o ponto. Não é Janderson, não é Biel, é Luizito, os caras mais... Isso, de novo, a gente está falando em relacionamento, né? Isso também tem uma possibilidade de abrir muitas portas ali na frente. Eu fiquei sabendo que algumas já estão até bem encaminhadas, de patrocinadores, parceiros chegando. Não só aqueles que ajudaram, mas novos, já tem alguma coisa? Claro, exatamente. Já está chegando. O que dá para adiantar aí, presidente? Assim, a gente fez essa negociação também não baseado nisso, né? Alguns a gente já tem garantido desde o início e outros sabendo que quando ele chega aqui a gente vai ter a possibilidade, né, de fazer. Então a gente tem já algumas negociações em andamento. Só para entender, ele tem contrato de imagem, o marketing com o prato fino, que é o arroz. Mr. Jack também, né? Mr. Jack com o Prato Fino e Marques Pan, por enquanto. Marques Pan, o Mr. Jack não? Não. Marques Pan e Prato Fino. Mas eram 4 patrocinadores, não eram? Não, assim, fechados tem esses 2, tem outros em andamento, né? Então, assim, isso elevou o patamar também do Grêmio, né? Vai chegar um momento então o Grêmio não vai pagar nada. Olha, eu gostaria de chegar um momento que a gente até ganhasse com isso, tá? Mas assim, acho que pagar nada não vai existir. Acho que vai... É o negócio da China. Olha só, mas assim, cada pagar ainda ganha. Mas é dessa forma que é feito na Europa, né? Quando tu realmente cede a imagem, o clube é que vai negociar para fora. Mas qual é a divisão hoje do que o Grêmio paga e do que os parceiros pagam? Não digo em valores, mas em porcentagem. Não, foi tratado um valor, né? E eles estão pagando tudo? Hoje em dia não, né? Existem outros. Se a gente não conseguir todos os patrões até a final de janeiro, sim. Mas não esquece que isso é uma negociação. Nós temos cotas, vamos dizer assim, é um media kit, e que quando chegar lá no final ele vai pagar o contrato inteiro ou pagar. Mas se pagar, vou dizer, 60% do contrato. Tá pago, né? Tá pago. Então, assim, porque a gente pode, o Grêmio pode arcar com grande parte. Entendi. Com tudo ficaria muito pesado, né? Mas já o que tem, a gente já larga satisfeito e sabendo que tem possibilidade de... Eu não vou nem contar aqui número de sócios, né? Não vou nem contar aqui... Camisa vendida. A camisa também representa um valor expressivo, muito embora essa história de camiseta vai pagar jogador não existe. Não paga, né? Ajuda um pouco. Mas não... Ajuda um pouco, muito embora acho que uma coisa que são alguns intangíveis, né? É uma geração que tu não perde mais, né? Tem uma idade ali da gurizada que é impressionante. Eu, no meu condomínio na praia, eles foram lá 18 crianças deixar camiseta. Teve um vídeo que o senhor recebeu arroz também. Isso daí já é dos adolescentes, no mesmo condomínio. Mas o que para mim é muito satisfatório, ver umas crianças de 8, 9, 10 anos, deixaram lá as camisetas, eu levei para assinar, voltou, as crianças choram. Né? Imagina. Isso não tem valor. E né? Tem isso um detalhe que é o seguinte, quando o Grêmio lançou a camisa celeste, não tinha Luizito Soares. A terceira camisa. Mas é que o Grêmio... E olha o boom que deu. Mas é que a Celeste há anos é a terceira do Grêmio, né? Sim, e ela é muito bonita. Por si só, pela beleza da camisa. Agora tu tem um cara, 9, Luizito Soares, que joga no Uruguai com a camisa quase igual. Se transformou a primeira quase camisa do Grêmio, né? Essa aí... Tem alguma... O Grêmio pegou 3 mil camisetas e vendeu em menos de 13 dias. Né? Isso pode significar daqui a pouco o Grêmio utilizar mais a Celeste nessa temporada? Aí não saberia te responder isso, né? Acho que usar nos jogos, não sei se muda alguma coisa, porque o Grêmio tem a sua camisa número 1, né? É a tricolor. Não, mas uma questão joga 3 com a tricolor, uma com a Celeste. Com a reserva vira a Celeste. Né? Talvez usar um pouco mais, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para essas coisas, né? Uma coisa é a festa e o marketing, não entra pro futebol, bom, agora é todo mundo igual e segue a mesma coisa para que não vire muito festivo, né? Acho que tem que seguir a normalidade das coisas. Por falar em festa, foi espetacular o que o Grêmio fez na apresentação do Soares. Eu não vi nada parecido. Foi orgânico e foi algo assim que a gente
recebeu a confirmação no dia 31 à tardinha do fechamento. Então tem todo 31, tá todo mundo de férias. Dia 1º tá todo mundo deveria, como né? se fosse jogo. E dia 4, exatamente. Olha, teve gente do consulados e só não vieram mais porque não tinha mais ingresso para vender, porque se esperava que os patrimoniais fossem também e não foram tanto. Mas se vendeu mais ingresso para apresentação do que Grêmio e Cruzeiro, que foi o maior público do Grêmio em 2022. E aí em 60 horas. Em pouquíssimo tempo. Né? Então, assim, o tráfego que nós estamos tendo, até já peço escusas aos nossos torcedores, né? Porque é um ponto fora da curva. Claro. Um mês de férias. Quando a gente planeja as férias um mês antes, o cara do RH do Grêmio não sabe que vai chegar o Luiz, nem eu sabia. Né? Então agora a gente tem menos gente lá no quadro social, tem menos gente em algumas áreas e mesmo assim, olha, tem que dar os parabéns aí para Dani e para toda a turma do marketing, que a festa foi espetacular. Parabéns, Dani. O pessoal do marketing também está se desdobrando do quadro social, desculpa, porque a fila é de 3 mil pessoas para se associar. E a gente Já tem números de porcentagem de quanto aumentou? Não? Tá aumentando. Não, 30%. não, posso dizer que tem aí 4 mil sócios em meia Pouquíssimos dúzia. dias. E nós vendemos só na expectativa do Soares até ele chegar ali, isso aí foi, se eu não me engano, 4, 5 dias, o mesmo número de camisetas de janeiro de 2022, que foi um boom com a vinda do Douglas Costa. Imagina. Então a gente empatou com o nosso recorde, teria sido em janeiro de 2022, durante 31 dias de janeiro. Então nós empatamos em 6, 7 dias. E aí na apresentação... deu um gancho aí de Douglas, né? Claro. Mas ele na apresentação vocês não estava de férias. E aí o locutor do estádio, vamos agora receber os dirigentes do futebol tricolor. Presidente Alberto Guerra. E aí o estádio. O vice de futebol, o diretor de estádio. E eu pensando, aproveitem, porque agora isso aí... É o bumerangue isso. Isso aí assim como vai e volta, né? Eu pensei, eu não gosto disso, eu também me senti na hora assim... Eu vou botar... Não era... Não, você não queria participar ali? Não é que não queria, mas assim, acho que aquele é o palco dos artistas, não é para dirigente, né? Mas é bom surfar numa onda positiva, né? A bola não tá rolando ainda, presidente. Dá para... Eu acho assim como eu não... que eu tenho que ser coerente também, né? Assim como eu acho exagerado as críticas, eu também tenho que, né? Não posso achar só legal os elogios. Presidente. Né? Mas fortaleceu, Cristiano, e a gente fala muito assim, o Renato precisa de caras fortes no vestiário. Essa apresentação, principalmente junto ao torcedor, fortaleceu 2 figuras, o Antônio Bruno e o Paulo Calef, juntamente ao torcedor, para esses caras é que estão com o Renato no vestiário. Mas eles, aí eu vou puxar a brasa pro meu assado aqui, né? Eles foram empoderados, né, e foram respaldados, né? E eu que já trabalhei no futebol, sei quando fui respaldado, né, quando fui menos respaldado. E quando não foi respaldado. Então, assim, é muito importante isso. Né? Eu tenho aparecido muito pouco no CT, até eles brincam comigo, mas é proposital, às vezes, para dizer, deixa pra tem vocês. dono. É isso aí. Né? Eu estou resolvendo outras coisas, porque eu confio nas pessoas. A chave que do CT ali. não está com o Renato, está com o Paulo, Calef e o Brum. Com o Renato, com o Rudolf, vai ser agora todo com o mundo Luiz tem Wagner, a chave. Todo mundo tem uma cópia. E eu nunca vi dizer para off para vocês o Renato assim tão desarmado, né? Entende? Há uma integração dessas pessoas, o que a gente não via antes, né? Do executivo, do supervisor, do treinador, do dirigente e também de alguns funcionários importantes ali, né? Então, isso aí fica mais fácil, né? Já é difícil quando tem dessa liga. Ajuda. Presidente, tem alguns assuntos palpitantes, o tempo vai indo, o papo está muito bom. Por exemplo, Douglas Costa chegou, figurou nos planos, o Renato disse, craque, não sei o quê. O senhor em algum momento pensou, vou contratar até para amortizar a dívida que o Grêmio tem ou não? O que eu vou te dizer? Se o Douglas Costa pediu uma reunião através de uns interlocutores dele, e eu
E eu achei que deveria receber, e continuo achando que deveria receber, sou o presidente do Grêmio, né? O Douglas é um dos maiores expoentes nas nossas categorias de base. Eu acho que tirando o Renato, pelos títulos que ele deu em campo, o Ronaldinho Gaúcho, né? O jogador com mais sucesso fora, acho que o Douglas Costa é um Lucas Leiva foi bem também. Foi, Liverpool, Lazio, mas assim, jogou em Bayern, jogou em Juventus, jogou no... Né? O Douglas também é um deles, o tá? Arthur? O Arthur também, né? Mas a gente vai contar aí poucos, né? Então ele me pediu, né, para conversar. O Grêmio é devedor dele do ponto de vista financeiro, todo mundo sabe. Jogou aqui, teve uma passagem agora ruim, né? Eu avalio como ruim, ele mesmo avalia como ruim. Pediu para conversar, para, enfim, explicar. Era mais do que falar em voltar, era conhecer pessoalmente, ter uma conversa olho no olho, né? Eu, na verdade, conheci ele ainda com 18 anos, porque eu era vice-jurídico lá em 2009, quando já tinha sido feita a venda dele, foi um dos últimos atos do Odoni lá em 2008, e a gente perfectibilizou fazendo os documentos, né? Então conheci ele ali pessoalmente, ia ver ele agora 12 anos, 13 depois, né? Então conversei com ele, né? Mas não chegamos em falar em valores e se vem voltar ou não, né? Não foi o Grêmio que foi atrás do atleta. Mas ele pediu, quem ele sabe? Não chegou a pedir. Ele não gostaria de ter a passagem que teve, né? Se arrepende de algumas coisas, explicou o que aconteceu, enfim, explicou as razões que ele entende também que o Grêmio tenha caído, de muita responsabilidade nele, que era para vir em outros. Inclusive, vi até uma entrevista do Cortez nesse sentido aí, eu acho que o Dudu da Garbi, eu acho que né, sim, acho que ele falou. Então, assim... Eu não peguei essa aí. Acabou tendo aquelas reações. Só um detalhe, naquele Grêmio que caiu, não tinha time para cair. Tinha time para meio de tabela. Pô, tu tinha Rafinha, o time era... Você de conversar os times que caíram aqui, que a gente pode chegar nessa conclusão. Não era para cair. Mas o Inter de 2016... Também, mas o Grêmio lá de 91 também, o Inter de 2016 caiu porque era comandado por uma organização criminosa. Não, tá bem. Dito não é eu que estou dizendo. Se é o Ministério Público que investigou... Eu não vou entrar nesse mérito, Cristiano, mas assim, é que isso não é suficiente hoje em dia no futebol, né? O jogador, ele não é conhecido até ser conhecido. Então, quando a gente diz assim... um tem nome, mas o futebol tem que provar todos os dias. Então não adianta ser o Rafinha. Se o Rafinha não jogar, estou dando como exemplo, se o fulano não jogar, o outro que é desconhecido e como ele jogar bem, vai ser... E outros, né? Que são outros que a campanha times. do Grêmio, a queda do Grêmio, ele começou o campeonato na zona do rebaixamento. Ele nunca saiu da zona do rebaixamento. Eu costumo dizer que é uma combinação de... Para uma transatlântico desse tamanho cair, o chefe tem que dormir, tem que ter um iceberg na frente, um cara que vê não conseguir desviar, o Titanic, né? E uma combinação de erros. Um deles, né, talvez tenha sido lá, eu acho que a Covid pegou o Grêmio mais forte que outros clubes. O Grêmio ficou 7, 8 jogadas sem 15. 8 rodadas sem uns 15 jogadores. E que talvez um jogo ali, mas mesmo assim... Se a gente olhar, na última rodada tinha chance de escapar. Tinha chance. Tinha. Né? Agora, que o jogo do Corinthians que tivesse ganho lá e o Corinthians naquele jogo com o Grêmio estava meio a não fazer. Aí empatou com o golaço lá do Renato Augusto. Né? E o jogo, acho que o jogo que realmente ali, acho que até vendo as feições das pessoas, tentando dar uma de adivinha agora ali. Quando o Grêmio perde para o Sport na arena, aqui no final do campeonato já, ali é que... Aí tu sente, né? Que... Ali a água realmente... Aí o anímico bate, aí não... Exatamente. Quando surgiu essa possibilidade do Douglas Costa retornar, eu confesso para o senhor que eu fiquei um tanto assustado. Porque a última ação do Douglas Costa foi dar tchauzinho para a torcida, e eu considero aquilo ali um deboche, com todo o respeito, mas... Ali ele faltou com respeito com a torcida. Eu até disse assim, se tá devendo 7, paga 10 e ele não volta a vestir a camisa do Grêmio. Porque eu considerei aquilo ali uma falta de respeito no dia mais triste da história. Eu concordo, Geiso, mas por isso que eu precisava conversar, olhar no olho e ver o que ele tinha para me falar. Né? E dependendo do que... Veja bem, de novo, quem pediu a reunião foi ele. Eu acho que não tenho certeza, um presidente do Grêmio, um atleta vinculado, passou recentemente, o Grêmio tem uma dívida, vou escutar o que ele tem para me dizer. Dependendo do que tem para dizer, a coisa se desenrola para
para N lados, não é? Mas não se desenrolou para uma negociação de volta, né? Ele tem contrato com o Galaxy, dos Estados Unidos, ele ganha muito bem lá, está numa cidade maravilhosa, né? E foi só isso, então acabou não dando continuidade. O que ele queria, presidente? Eu não entendi agora. Ele queria voltar, mas... Não, que a gente começou a conversar sobre... Não vou dizer que não houve proposta nem dele, nem nossa. É óbvio que ele quer... Ele já disse publicamente, sim, que ele gostaria de voltar para o Grêmio. Só que para isso acontecer, não basta só dizer publicamente, né? Outras situações têm que acontecer. Presidente, outro assunto que é delicado, e eu acho que até é mais delicado que Douglas Costa, que já começou definido, Lucas Leiva volta a jogar? Qual é a situação do Lucas Cristiano, Leiva? O que eu tenho respondido a esse tema? Primeiro que é uma questão de saúde, né? A gente está aqui falando de futebol, é tudo... Né? Futebol é a coisa mais importante das desimportantes, né? Agora, quando eu acho que não as coisas mais importantes das importantes, porque gera muito dinheiro e muito emprego. Tá bem, mas assim, aí quando fala da saúde de alguém, eu prefiro... É mais importante de todos. É mais importante, ver o post que ele fez com toda a razão. Eu só tenho uma relação muito importante que é médico-paciente, né? Então é importante que a gente aguarde, dê os tempos que se pediram, né, para que a gente possa ver o que vai acontecer, né? Eu estou torcendo muito por ele. O Lucas se não é um dos mais profissionais atletas com quem eu trabalhei, está entre os 5. Ajudou no Soares. Ajudou também, ajudou exatamente, né? Bem lembrado, o Lucas trabalhou com ele lá no Liverpool e chegou a mandar mensagem. O Felipe aqui, o Carvalho também, né? Outros que conhecem ele também. O Lucas Leiva é diferenciado, né? Ele é um nível, vai nos ajudar muito esse ano, tenho certeza. Estamos aí rezando, orando que ele passe. Você tem falado com ele com frequência? Não, infelizmente não, né? Eu gostaria até, mas de novo, a minha agenda na arena está ainda um pouco distante do CT, não tenho ido, como eu falei ali, né? Mas tem que ir mais. O Grêmio precisa de goleiro, mais um zagueiro, mais o quê? Não precisa de nada, está fechado? Eu acho que o Grêmio, para disputar todas as competições ao longo do ano, precisa de umas 4, 5 peças, eu diria. Aonde? Tá. Vou te dar as posições, faço teu trabalho, Cristiano. Tá certo. Né? Vai atrás. Ô, presidente. Não, assim, mas existe uma questão financeira também agora, que a gente não pode... Né? Tem que enxugar um pouco também o grupo. Há necessidade tem que negociar, liberar. Tem que vender alguns, né? Liberar alguns jogadores. Tem que algumas outras coisas acontecerem do ponto de vista, né? Que a gente conversou aqui financeiro, para que ao longo da temporada, agora também deixar o time jogar um pouco, porque a gente sabe que das 10 contratações, alguma não vai dar certo, né? Então, para poder ali na frente, né? Agora nós temos o Campeonato Gaúcho, o classificatório, as finais mesmo, sei lá, no final de março e abril. Então tem que ter calma agora, a gente sabe que precisa, mas não dá para fazer tudo no mesmo momento agora, né? Porque foi uma transformação muito forte. O ótimo é inimigo do bom, né? O Luan pode voltar, presidente, ou não? Acho difícil. Pô, Luan... Não sei. O Luan... Ele é um jogador que o Renato consagrou no Grêmio. O Renato não é só o Renato tem a chave do CT, tá todo mundo tem a chave do CT. Mas o Luan hoje ele não tá sendo... Ele não vai ficar no Corinthians, já teve no Santos. Não sei se daqui a pouco o Renato não pode tentar um ressurgimento do Luan. Não, o nome do Luan surgiu muito mais pela imprensa, muito mais não, pela imprensa do que dentro do Grêmio. O Luan se perdeu, né? A verdade é essa. O Luan se perdeu. De melhor da América, ninguém quer o Luan. A verdade é essa. E de novo, né? A condição financeira dele também hoje está num patamar que Mas eu vou dizer que acho que nem por 200 mil alguém pegaria o Luan. Eu não vou perguntar, Jesus, você que está caminhando para o final, eu não vou perguntar de arena, compra da arena e arena não sei o quê, eu não vou falar isso. Não? Não, me nego. Tá, não, tudo bem. Sabe por quê? Porque todo presidente quer assumir e a compra da arena e a compra... Mas eu acho que não precisa. Acho que o Grêmio vai esperar os 10 anos que faltam agora. Até a relação tá boa com a arena agora, né? A relação nossa é uma relação boa, né? É claro que
Tem muita coisa a ser melhorada das duas partes. O próprio Mauro sabe disso, quando a gente conversou já antes, né? Antes eu digo no início da gestão. Então tem sido uma boa relação. A gente entende algumas situações dele. Agora, por exemplo, esse jogo da Recopa chegou por um momento não ser na Arena, né? Vou contar para vocês aqui. Então seria em Juí. Seria em Juí, Grêmio, não, mas o Grêmio jogou em Vacaria. Então era um ano aqui, um ano lá, né? E a federação entendeu que a gente estava correto. Então, ao trazer para cá, nós perdemos uma semana do gramado. Então, a Arena estava trabalhando com o primeiro jogo aqui dia 25. Então, isso influencia na decisão a ser tomada de como tu vai tratar o gramado para preparar, não a 25, a dia 17. Né? Então, essa é uma situação. A segunda, chegada do Soares. Né? Pô, tava todo de novo. Se os funcionários estavam de férias, é a mesma coisa da Arena. Né? Então, abrir o estádio em 2, 3 dias assim para receber 40 mil pessoas, né? E deu tudo certo, né? Então de novo, nós dissemos, fazer umas confidências, brincadeira. Não te preocupa, só vão pisar no gramado o Guerra e os 2 diretores, a família do Soares e o locutor. Pensou um monte de gente, né? Depois. Então, assim, eu já estou fazendo aqui agora, porque eu também já reclamei muito do gramado da Arena, mas a gente também... São coisas que a gente não tem o que fazer, Dá para compreender. Né? Dá para compreender. Dá para compreender. Eu acho que foi um dos primeiros atos legais nosso, diretoria, de conseguir trazer o jogo para cá, né? Sim. Esse do Soares. Então, assim... aí acaba tendo outras consequências. O pessoal olha e fica, pô, e o gramado, mas... O senhor pensa em gramado sintético na Arena? Eu acho que isso seria uma boa se evoluir um pouco mais a tecnologia. Eu já, né... Tipo tem do Palmeiras, algumas... do Atlético Paranaense? Não. Palmeiras, do Atlético Paranaense, não ainda, tá? Mas assim, acho que o Palmeiras, que é meio a meio, né? Misto. Costurado, misto. Acho que o do Corinthians é misto. Do Corinthians isso, a tecnologia está evoluindo muito nesse setor, e quando chegar alguma logo ali na frente que realmente se pareça, que seja mais próximo do Magrama, acho que aí vale a pena. Acho que o Grêmio tem um payback ali curto. Resolve, né? Resolve, porque é muito cara a conta de luz daqueles equipamentos, é muito cara a manutenção. Né? Quando faz um show ali, que tem que usar o equipamento mesmo, né? Daí a grama abafa, amassa. Acho que esse, no futuro, é o caminho. Muito bem. Cristiano Silva, mais alguma coisa? Olha, Geis, eu teria assunto para mais umas 5 horas. Quer falar mais alguma coisa, presidente? Fica à vontade. Algum segredo aí? Quem é que o Grêmio vai contratar? O senhor pode falar, não tem problema. Quero desejar para vocês muito sucesso. Muito feliz de ser o primeiro de 2023. É isso aí. Tenho certeza que... Olha, vocês, não por minha causa aqui, viu? Mas que vocês vão... Ajuda um monte, o senhor ajuda um monte. Que vocês farão ainda muito mais sucesso, porque são merecedores e excelentes profissionais. Obrigado, presidente. Obrigado. Olha, a gente mesmo. Que agradece a presença, obrigado à assessoria que conseguiu agilizar na sua agenda concorrida. Só para terminar, o Grêmio briga pelo título gaúcho e Copa do Brasil e Brasileiro. Título também? É óbvio, né? O Grêmio, quando entra em competição, tem que pensar em ganhar, senão eu não posso ser presidente do Grêmio, né? É verdade. Não é nem, quem sabe o G4, não é as cabeças mesmo. O Grêmio, toda vez que entra em campo, tem que pensar em ganhar. E eu não vejo nenhum adversário, por melhor que ele esteja, que o Grêmio não tenha condições de enfrentar, ainda que seja no campo dele. Se a gente somar vitória atrás de vitória, a gente pode pensar no título. Agora, também não sou bobo, né, de que a gente está atrás de muitos outros equipes, de muitos outros times, muitos outros clubes. A gente aqui está numa fase boa, emocionada. Tá atrás do Inter? Acho que sim. É? Sim, acho que como time, sim. Como equipe, não tenho dúvida de que o Inter está pronto. O Inter é o atual vice-campeão brasileiro, pronto. O time estava jogando muito bem no final do ano. Sim. É muito mais fácil manter isso do que... A gente fez uma revolução, né? E agora é o principal, tem que dar liga. Porque se não der liga... Mas o senhor sabe que o senhor criou um problema para o presidente Alessandro Barcelos, né?
Qual? Contratando o Soares. O Inter já falou do Di Maria. Veio uma pressão. Mas eu acho que isso é legal pro futebol gaúcho. Aí eu tô falando mesmo, acho que a régua é boa pros dois lados. Acho que isso é melhor a gente discutir Di Maria e Luizito, né, do que outras possibilidades. Isso para vocês que trabalham no David futebol. e Janderson. É bem melhor Di Maria e Luizito. Mas assim... Então, é um problema bom para ele resolver. É um problema bom e custa caro. Esse problema custa caro. Então, para fechar, Diego Souza não vai, fica até o final do ano. Ele tem contrato até metade do ano. Depende dele também, até metade do ano. Meteram uma pressão de bater. Agora, não, você tá se o presidente do Inter tá pressionado, imagina o Diego Souza com o Soares. Olha, você conhece o Renato, hein? Botar os dois. O senhor vai ser presidente dizendo, não, Renato, tira esse, põe aquele. Não, de jeito nenhum. Nunca fiz isso. Mas assim, depois do jogo, se tiver que cobrar forte. Não, mas isso eu faço um testemunho aqui. A gente conversa desde 2010, dou minha opinião, né? Ele escuta, conversa, rebate numa boa e ele toma a decisão dele, né? A decisão é do Renato, mas obviamente que a gente tem opinião. Obrigado, presidente. E eu que agradeço. Presidente Alberto Guerra, bom pra ti, não? Pontapé inicial na temporada 2023 do podcast dos dois. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações, entra em contato com a gente, seja através do e-mail, seja através também das nossas redes sociais. Vamos bater um papo, quer apoiar o nosso canal? Entra em contato, vamos conversar, né, Cristiano Silva? Fundamental isso aí, mas a sua presença também na inscrição, espalhando também ajuda bastante. Deixa o teu comentário, presidente do Grêmio Alberto Guerra. Um grande abraço, obrigado, valeu. Tchau!